E irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui estamos. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui é uma reunião informal de perguntas e respostas. Temos aqui o irmão Luiz Amalfi, está nos ajudando aqui nessas respostas e que já tem uma pergunta também para nós. Hoje é dele, para mim e para alguns irmãos aqui também que queira também complementar. Irmãos reunidos ao nome do Senhor. E aqui a gente começa a nossa reunião. Luiz, fica à vontade, Luiz. Você estava dando essa sugestão, né, de a gente talvez ver alguma coisa sobre o caráter das reuniões de assembleia, né? Eu acho que é uma coisa interessante, não sei, é apenas uma, uma sugestão minha, Odal, já que você tocou no assunto, não sei se seria proveitoso. Amém, irmão? Eu acredito que sim, porque aqui existem muitos irmãos novos e irmãs, né? Que precisa entender, né? O que é realmente. Aí Isaac também colocou aqui, com certeza, né? Uhum. Entender realmente o que é isso, estar reunido ao nome do Senhor. E nessas reuniões de irmãos reunidos ao nome do Senhor, o que é que se acontece, né? Quais são os caráteres dessas reuniões, os procedimentos dela, né? Para a gente ter uma boa ideia sobre isso aí, né? São coisas que são bíblicas, não é? Primeiro que não são da cabeça dos irmãos que estão reunidos ao nome do Senhor. Não é? Primeira coisa é isso. Então, não existe invenção. Vamos fazer isso aqui, porque isso aqui fica legal, e pode chamar a atenção de outros, e quem sabe esses outros aí venham para estar reunidos aqui também com a gente. Não é, Luiz Amalfi? São os planejamentos do homem natural, né? As coisas do homem natural não tem parte nas coisas de Deus, né? A gente precisa saber muito disso. Nem o homem natural e muito menos, com certeza, o homem carnal, né? Então, às vezes a gente pode agir na carne, e é muito mal, e às vezes a gente não age na carne, mas a gente age de forma natural, que também é mal. Né? Que também é mal. Por quê? Porque nós devemos agir segundo a direção do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito importante, inclusive, né, na questão do se reunir, né, porque lembra lá em Lucas 22, interessante que lá em Lucas 22, os discípulos, João e Pedro, eles sabiam que o Senhor, ou melhor, eles sabiam que deveriam celebrar naquela noite, eles deveriam celebrar a Páscoa, né? 22, mais um pouco para baixo aí. Acho que é lá pelo 10, mais ou menos. No 7. E chegou, porém, o dia dos asmos, né? O dia dos asmos era o primeiro dia da festa dos pães asmos, que ela começava no dia em que eles celebravam a Páscoa. Celebravam a Páscoa e já começava 7 dias, onde o fermento não entrava na casa, né? E então chegou esse dia, né, que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E interessante que eles não foram e prepararam, mas eles perguntaram para o Senhor: Senhor, onde queres
que a preparemos. Isso é uma coisa muito importante, porque não é onde a gente acha, é onde o Senhor acha. Não é onde a gente acha, não, aqui é bom, um lugar bom, espaçoso, grande, vamos fazer aqui. Não, o Senhor vai dirigir. E assim, lógico que isso não é... Muitas vezes a gente encontra um local bom para se reunir, um prédio, um salão, uma casa, enfim, um lugar bom que é lógico, nós vamos ver, contemplar aqui e falar, puxa, aqui parece que ser bom. Mas o que eu quero dizer não é o prédio, mas é onde nós vamos nos reunir. É onde, em que terreno, em que comunhão que nós vamos nos reunir. Aonde estão esses com os quais nós devemos estar reunidos. E quem é que reúne? Então, eu encontrei, eu fui lá, procurei na internet, procurei lá, achei lá uns irmãos que se reúnem, então eu peguei, entrei em contato, e aí, isso é a nossa parte, mas quem reúne é o homem com o cântaro d'água. Então, por isso que no versículo 10 aqui fala, o Senhor explica para eles, eis que quando entrardes na cidade, essa versão fala, encontrareis um homem, Mas abre esse versículo para a gente, Dal, por favor, porque a versão correta é, um homem vos encontrará. Não é vós encontrareis, se eu não me engano, a IBB fala assim, sair-vos-á ao encontro um homem. Essa versão tá boa. Vamos ver a TB, que é a próxima. Encontrareis um homem trazendo. Não, está errado. Encontrareis um homem com contrato também está errado. Encontrareis um homem está errado. O Darby fala assim, um homem, eis que quando entrardes na cidade, um homem irá encontrá-los. A man will meet you. Um homem irá encontrar vocês. É isso que a tradução correta da cidade. Então, não é que nós procuramos e achamos, não, nós entramos na cidade e um homem nos encontra e nós seguimos esse homem. Isso é um princípio muito importante. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem reúne crentes para estar no lugar que o Senhor escolheu para ali colocar o seu nome. Então não somos nós, então eu encontrei um outro cristão, aí fala, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos nos reunir. Não é assim. Nós vamos nos reunir. Senhor, aonde tu queres que nós preparemos, aqui era Páscoa, E então nós devemos perguntar para o Senhor, aonde tu queres que nós lembremos de ti, como tu pediste, o que ele vai falar para a gente? Siga um homem com cântaro d'água. Então, esse homem vai nos encontrareis um homem, vos encontrará, levando um cântaro d'água, seguiu até a casa em que ele entrar. Então, esse seguiu até a casa é o Espírito Santo nos levando ao lugar. E é um lugar que já está preparado. Ele, no versículo 12, fala, e ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado. Ou seja, já estava preparado. Eu não precisei fazer nada para quando eu cheguei nesse lugar. Esse lugar já estava preparado. Então, ele já foi preparado por o Espírito Santo leva a pessoa até esse lugar, e esse lugar já está preparado. E ali, então, o Senhor se coloca no meio. Então, esse é o princípio de quem nos reúne. Então, nós
não, muitas vezes a gente pensa assim, hoje é domingo, né? E então hoje eu vou me reunir ao nome do Senhor, e hoje então eu vou lembrar o Senhor, né? Ah, a gente fala isso, né? Eu vou à reunião, eu vou me reunir, coisa assim, mas, na verdade, nós já estamos reunidos, né? Todo aquele que entendeu esse lugar, foi até, né, onde os irmãos estão reunidos, foram reunidos, né, pelo Espírito Santo, e eles entenderam o lugar, pediram seu lugar à mesa, foram recebidos à mesa do Senhor. Eles já estão reunidos a partir desse momento, quando eles foram recebidos. E eles continuam reunidos ao nome do Senhor desde então, né? Desde então. Eles só não estarão reunidos se eles, por algum motivo, eles forem colocados fora de comunhão por algum problema moral, doutrinal ou eclesiástico, né? Mas uma pessoa que foi recebida mesmo do Senhor, ele continua reunido ao nome do Senhor. O que pode estar acontecendo é ele não está indo aonde os irmãos se reúnem para lembrar o Senhor, para orar, para reuniões de ministério, não é? E reuniões também administrativas, né, da Assembleia, reuniões de disciplina, enfim, nesse sentido, né? Então, é muito importante saber disso, né? Não sou eu que me reúno, mas é o Espírito Santo que nos reúne. Os irmãos dão um exemplo, por exemplo, os irmãos dão um exemplo de uma cesta de frutas, né? Você vai ali na feira, vai no mercado, uma coisa, compra ali laranja, limão, maçã, enfim, e coloca, chega na casa, coloca, né? Tem uma cesta ali, uma travessa, alguma coisa, um recipiente, e coloca as maçãs, as frutas, enfim, que foram compradas ali. Quem é que reúne aquelas frutas para que elas fiquem juntas? Não são elas que se mantêm juntas, né? Mas o que mantém essas frutas juntas é a cesta, é o recipiente onde elas foram colocadas, que as mantém unidas, mantém juntas. Então, é o Espírito Santo que nos mantém unidos nesse terreno, não é? E essa e eu devo demonstrar esta unidade que existe de maneira prática. É por isso que lá em Efésios fala que nós devemos nos esforçar por manter a unidade do Espírito, né? Acho que Efésios 1, acho que é 4, né? Procurando guardar ou manter, né, a unidade do Espírito. Né? A unidade do Espírito é essa coisa, ela existe, mas ela precisa ser demonstrada. Como é que ela é demonstrada? Eu indo às reuniões, né, estando presente com meus irmãos e andando no mesmo passo, né, na mesma velocidade, andando junto, né, nem muito à frente, nem muito atrás, andando todos juntos, né, no mesmo pensamento, né, no mesmo parecer. Isso é muito importante, né, de nós guardarmos a unidade, né. E aí a gente chega, então, né, na reunião em si, né, nas reuniões de assembleia, né. E as reuniões de assembleia, quais são, né? Uma é exatamente aquilo que o Senhor instituiu no capítulo 22 de Lucas, né, que a gente estava lendo, né? Então, o Senhor Jesus, depois de tomar, né, a Páscoa, né, comer a Páscoa, ele tomou o pão, né, tomou o cálice, e depois, então, assim, ele institui, né, aquilo que nós
conhecemos como a ceia do Senhor, né? No versículo 19, porque quer ver, volta um pouquinho para cima, Dal, por favor. No versículo, mais um pouquinho. Mais um pouco aí. O Senhor fala, no versículo 15, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Isso não é a ceia. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Essa foi a última Páscoa que foi comemorada. Por quê? Porque o Senhor, que era a nossa Páscoa, né? Ele é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Então, tudo aquilo que a Páscoa, né, desde a saída do Egito até este momento, tudo aquilo que ela significava, ela foi consumada no sacrifício do Senhor Jesus. Então, hoje não existe mais Páscoa. Não é? Por quê? Porque aquele que era a verdadeira Páscoa foi sacrificado por nós. Lembra em 1 Coríntios fala, ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa, 1 Coríntios 5, né? Então, agora não existe mais a Páscoa, né? Às vezes as pessoas, os judeus, creio que eles devam fazer alguma comemoração, mas isso o Senhor não está tratando com os judeus hoje, né? Com Israel. Ele vai voltar a tratar a partir do arrebatamento da igreja, né? Eles passarão pela tribulação e depois os fiéis, então, entrarão no milênio e serão ali abençoados. Mas Páscoa não existe mais. Então, o Senhor comeu a Páscoa, né? Eu subindo um pouquinho, por favor, Dal. Ele, no versículo 17, ele tomou o cálice, aliás, no versículo 16, porque digo que não mais comerei essa Páscoa antes que padeça. Agora ele está fazendo uma outra coisa. É no 16 também, né? Porque vos digo que não comerei mais, não a comerei mais, né? Até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí o Senhor toma o cálice e deu graças e falou, tomai, e repartiu entre vós. Perdão, é no 19. E tomando o pão, isso ele fez na Páscoa, né? Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Porque ali em cima, no 17, ele não fala, fazei isto em memória de mim. Tomando o cálice, havendo dado graças, diz, tomai e repartiu entre vós. Ponto. Não era a instituição da ceia. A instituição da ceia é mais abaixo, quando o Senhor fala, fazei isto em memória de mim. Não é? Ele toma o pão, e aí ele fala também, semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, né? A nova aliança, o novo concerto, né? Que vai ser feito com Israel, né? E que é derramado por vós, né? Então, aí, essa é a primeira reunião que nós temos de assembleia, que é o que a gente chama de o partimento do pão, ou a ceia do Senhor. Né? Onde a gente faz o quê? Nós lembramos do Senhor na sua vida, enquanto ele esteve aqui, na sua encarnação, na sua vida perfeita, na sua rejeição, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glorificação. Nós lembramos dele, porque o Senhor fala, fazei memória de mim. Fazei memória de mim completamente. Às vezes eu escutei, às vezes irmãos falam, nós estamos lá, nos reunimos para lembrar a morte do Senhor. Também nós lembramos a morte do Senhor
também nós lembramos dos sofrimentos do Senhor, aquelas horas de agonia na mão dos homens, aquelas horas de agonia na mão de Deus, né, quando Deus derrama a sua ira sobre ele, né, mas nós lembramos também que ele ressuscitou, e nós lembramos que ele está exaltado à direita de Deus, e nós lemos que ele veio também como um homem, e andou como um homem perfeito aqui na Terra, né? Tanto assim que os irmãos veem, né, que há muitos hinos que falam, por exemplo, da ressurreição do Senhor, né? Então, nós fazemos memória dele, né? E também depois, porque lá em 1 Coríntios 11, fala assim, que quando nós tomamos o pão e o vinho, nós fazemos memória da sua morte até que venha. Porque nesse momento, né, na ceia, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Não é? Porque nesse cálice, ou melhor, nesse pão e nesse cálice, o pão separado do vinho, né? Que é uma figura da morte, o sangue separado do corpo, que foi o que aconteceu com o Senhor. Aquele soldado veio, furou-lhe o lado, o Senhor já tinha entregue o seu espírito a Deus, né? Não foi aquele soldado que matou o Senhor, né? Não é, o pensamento absolutamente não é esse. O Senhor deu a sua vida e depois de ele vendo, os soldados viram que ele já estava morto, e então o soldado furou-lhe o lado da onde saiu sangue e água. Então, o sangue se separou, né, do corpo, que é uma figura da morte. Por isso que fala que quando nós comermos o pão e bebermos, né, o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Nós vamos fazer isso até que ele venha, né? Então, no céu não há lembrança do Senhor. Por quê? Porque nós estamos vendo ele, né? Então, fazemos isso em memória dele até que ele venha. Então, isso é importante. Essa é a primeira reunião, né? E outra coisa, a reunião de partimento do pão não é uma reunião de cantar hinos, né? Muitas vezes a gente vê, é dado um hino, acabou de dar o hino, é dado outro hino, acabou o segundo, o terceiro, um quarto, um quinto, e aí passa uma reunião cantando-se hinos. É muito importante saber que o partimento do pão não é reunião de canto. É uma reunião onde nós nos lembramos do Senhor, né? Em tudo que ele é, tudo que ele fez, e, enfim, né? Os irmãos até falam assim, que nós o adoramos por aquilo que ele é. Pensando no que ele é, isso é adoração a Deus, né? Brota, né? Ao pensar nele, brota a adoração a ele. E ao pensar no que ele fez, brota louvor a ele. Então, a adoração está ligada à pessoa e louvor está conectado com o que o Senhor fez. Não é? Então, ao pensar no Senhor, lembramos do que ele fez, e um irmão pode dar um hino, né? Nós vamos cantar um hino, louvando o Senhor por aquilo que ele fez. Não é? Isso é muito importante. Então, é importante dizer, a reunião, a ceia, né, a reunião do partimento do pão, não é uma reunião de canto de hinos. Há cantos de hinos, mas não é o principal. O principal é lembrarmos dele. E ao lembrarmos dele, né, por isso que eu falo, ao lembrarmos dele, brota, né, algo, né, o Espírito Santo vai dirigir os irmãos para trazer uma leitura, né, ler versículos que estão conectados, né, com a pessoa, a excelência da pessoa do Senhor, a excelência da obra dele, o que ele fez, né, quando foi abandonado pelos homens, né, Salmo 22, 69, 88, né, 18 também falam, né,
dos sofrimentos do Senhor. Então, são essas coisas, né, que é importante, né, na reunião do partimento do pão, né. E outra coisa também, que é importante, né, reunião de partimento do pão não é uma reunião nesse sentido. A Assembleia reunida eleva, né, coletivamente o seu louvor a Deus, o seu louvor, a sua adoração a Deus, né, a sua adoração ao Senhor e ao Senhor Jesus, né. Então ela tem esse aspecto, esse caráter de algo que acontece na terra em direção ao céu, não é? Então, isso é sacerdócio. Isso é sacerdócio. O sacerdote era aquilo que trazia coisas para Deus, não é? E quem é sacerdote na Assembleia? Perguntar para o Michel. Michel, quem é sacerdote na Assembleia? Todos salvos. Todos os salvos, todos os irmãos, as irmãs, todos são sacerdotes. Todos nós apresentamos ao Senhor a nossa adoração. Então, isso é muito importante saber, porque quem é que pode dar um hino? Qualquer irmão. Quem é que pode levantar e partir o pão? Qualquer irmão. Quem é que pode levantar e dar graças? Qualquer irmão. Não é? As irmãs não têm essa participação por ser uma reunião pública, né? Uma reunião de assembleia. Então, as irmãs não tomam a frente, mas elas cantam juntamente com todos os outros irmãos que não pediram aquele hino específico, né? Elas estão na mesma posição deles, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui numa reunião, né, uma hipótese, e o Michel dá um hino. Então, eu e a Vika e todos vocês e todas as irmãs estão cantando na mesma posição, na mesma entrada, na mesma posição que todos. Não é por quê? Porque todos são sacerdotes. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, deixa o irmão que ministra, né? O irmão, de repente, é o que fala mais, é o que tem um dom de ministrar alguma coisa, deixa ele partir o pão, né? Não é esse o pensamento. O pensamento é qualquer um que esteja, lógico, né, espiritualmente conectado, né, com as coisas do Senhor, né, levanta, dá graças, parte o pão, uma oração, um hino, né, com certeza. Então essa é a reunião da ceia, né? É uma reunião de assembleia, por quê? Porque tem esse sentido, do céu, da terra para o céu. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta, eu vou dar uma pausa aqui, porque às vezes tem alguma pergunta, né? Luiz, eu gostaria que você falasse mais, porque tem outras coisas também, né? Você falou algumas coisas que não é para ser feito na Assembleia, que o que não é, né? O que não é, a Assembleia não é uma reunião de cântico, de hinos. E tem outras coisas também, aí eu quero deixar para você continuar falando. Os irmãos falam a respeito também de pregação do Evangelho, que também não é esse momento. Só para lembrar o irmão aí e o irmão falar. Não sei se alguém levantou a mão aqui também para não... Não estou conseguindo ver, não. É importante, porque toda reunião de assembleia, existem dois tipos de reunião. Até se os irmãos pegarem naquele livro, A Procura por uma Assembleia Reunida Biblicamente, no capítulo 8, se eu não estiver enganado, o Michel vai olhar isso aí para a gente e vai dar uma conferida, Michel, e depois você põe o link para os irmãos aqui, lá do blog, lá da Verdades Vivas. Se eu não me engano, é capítulo 8, fala assim,
das diversas reuniões que há na igreja. Das diversas reuniões que há na igreja. Eu não estou conseguindo ver aqui. Mas abre, Michel, abre no blog da VV, porque essa tradução que está nesse site, ela não está clara. Quer ver? Sobe até um pouquinho, eu vou até dizer aonde que não está claro e que acaba fazendo confusão entre os irmãos. Se você subir um pouquinho, está escrito assim, reuniões de assembleia e reuniões... Abaixa um pouquinho. É lá no começo, onde aparecem as duas frases. Acho que é o Dal, né, que está pilotando aqui. Michel querido. Michel, aí, parou. Então, dá uma olhada. Aqui, nessa tradução que foi feita, a distinção está assim, reuniões de assembleia e reuniões da assembleia. Para mim, isso não faz diferença nenhuma. Para mim, isso é tudo a mesma coisa. Reunião de assembleia e reunião da assembleia é a mesma coisa. Então, essa tradução não está... ela não dá a diferença entre uma coisa e outra. Se você puder abrir, Michel, lá no blog da Verdades Vivas, todos esses livros eles foram retraduzidos e eles foram melhorados em alguns pontos. Esse daí é um ponto que precisava ser melhorado. Você sabe como abrir lá, Michel? Michel vai abrir para a gente aqui. É no capítulo 8. Eu recomendo a vocês, irmãos, abrirem os livros do Bruce, abrirem nesse site aqui, que é o blog da Verdades Vivas, que essas traduções elas foram, como eu falei, melhoradas, vamos dizer assim, né? Que ver, se você depois puder aumentar um pouquinho, o Michel. Então aqui fala assim, duas reuniões que há na igreja ou na assembleia. Reuniões da assembleia e a outra é encontros da assembleia. Então a assembleia se encontra para fazer alguma coisa. Não é reunião da assembleia, porque a reunião da assembleia, que nós vamos até ler aqui, são reuniões onde o Senhor está no meio, no sentido coletivo de Mateus 18, 20, conduzindo e guiando os procedimentos pelo Espírito Santo, podendo ser em adoração, que a gente viu o partimento do pão, né? Oração, que, né, a reunião de oração que a gente não falou ainda, ministério da palavra, ou de reuniões de decisões administrativas necessárias. A Assembleia se reúne porque tem que tomar uma decisão de receber alguém para partir o pão, ou de alguém para ser excluído da mesa por um pecado moral, doutrinal, eclesiástico. Então, são essas reuniões. Então, são 4 as reuniões da Assembleia. E elas têm esse ou esse sentido. Ou é uma reunião, por exemplo, de adoração, que a gente viu ali, que a Assembleia reunida eleva a sua adoração a Deus, ou é uma reunião de oração, onde a Assembleia reunida eleva também a Deus a sua oração, os seus pedidos, né? Ou é uma reunião de ministério, que agora não tem o sentido da terra para o céu, mas tem o sentido do céu para a terra. Ou seja,
o Senhor vai levantar um irmão para trazer alguma palavra, e essa palavra vai ser para proveito de todos, né? Então, essa tem esse sentido, tá vendo? Então, tem esse sentido, né? Adoração, oração, ministério, e agora a gente vai ver outra. Decisões administrativas, tem esse sentido. Tem o sentido de tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Então, são essas as reuniões da Assembleia, Senhor Jesus presente no meio. Isso é muito importante. Encontros da Assembleia são outras ocasiões em que os irmãos estão reunidos também. Vamos ler aqui. Encontros da Assembleia. Então, a Assembleia se encontrou para fazer alguma coisa juntos. Encontros da Assembleia, por outro lado, são ocasiões onde os santos se ajuntam para ministério é serviço, né? Comunhão, encorajamento, onde a responsabilidade é dada a um irmão. O Dal, você pode, na reunião que vai ter lá na casa do Alana e esqueci o nome do... O Elton. O Elton, me perdoe, esqueci seu nome. O Elton e a Alana que fizeram aquela reunião, né, lá em Poções, né? Eles, vamos dizer que chegassem para o Dal e falassem, Dal, você, por favor, irmão, você poderia trazer uma palavra para os irmãos? O assunto que você tiver no coração, que o Senhor dirigir você trazer aqui uma hora aí para você falar sobre isso daí. Então, o que acontece? É uma reunião de ministério, comunhão e encorajamento, onde a responsabilidade é dada a um irmão que tenha algum dom para pregar ou ministrar a palavra e conduzir a reunião. São as reuniões de pregação, por exemplo, pregação para crentes, que tem nas conferências, né? Uma reunião para pregação para os crentes. Então, irmão, você poderia trazer um assunto para a gente? Ele vai ver, orar diante do Senhor e vai trazer esse assunto. É uma reunião da Assembleia? Não. É uma reunião que os irmãos se juntaram lá em torno daquele irmão, né? E o irmão vai trazer uma palavra para a gente. Outra reunião que também tem o mesmo sentido, uma reunião que é pedido para que o irmão fale aos jovens. Irmão, traz uma palavra de encorajamento para os jovens. Mesma coisa. Outra reunião que é a mesma coisa. Irmão, traga uma palavra para os incrédulos. O que é isso? Pregação do Evangelho. Não é? Então, essas reuniões que eu estou falando, elas não têm este sentido e nem este sentido. Elas têm este sentido. Então, é da pessoa que está falando para as pessoas que estão ouvindo. Então, não é... Então, é um irmão pregando o Evangelho para incrédulos. É um irmão trazendo uma palavra para os jovens. É um irmão trazendo uma palavra para os adultos, para os crentes. Né? Então, não é uma reunião de assembleia. É um encontro, vamos marcar, naquele dia a gente marca, vai ter esse tipo de coisa. Né? Vamos lá. Ele é responsável para com o Senhor e a assembleia para pregar e ensinar de acordo com as Escrituras e usar o tempo para proveito espiritual e encorajamento dos santos assim reunidos. Né? Não é que essas reuniões sejam menos importantes, mas o caráter delas é diferente. Né? Porque o caráter delas é assim, é nesse sentido, entendeu? É irmãos com irmãos, pessoas com pessoas. Não é esse sentido aqui. Então, é importante fazer essa distinção. Então, estamos lá no partimento do pão, por exemplo.
O irmão vai levantar e começar a falar do evangelho na reunião? Se ele começar a falar do evangelho, ele está falando de algo que não deveria ser falado na reunião do partimento do pão. Por quê? Porque partimento do pão tem esse sentido. E evangelho tem esse sentido aqui. O sentido é de um homem falando para os homens. Né? Escolinha dominical é um irmão falando para a criança. Né? Então, são vários exemplos. Almoço de comunhão. Né? Às vezes eu vejo as fotos aí de vocês fazendo almoço de comunhão só para passar vontade na gente, né, Dal? Então, o que é almoço de comunhão? Almoço de comunhão é a gente se reúne, não é, para ficar junto. Né? A função não é comer, né? É comer, mas é o fato de comermos juntos. Né? Ficarmos juntos ali, daí vamos conversar, trazer uma palavra, cantar hinos e etc. Né? Vamos treinar, às vezes a gente não sabe alguns hinos. Ótimo, marca uma reunião para cantar hinos. Não é? É uma reunião da Assembleia? Não. É uma reunião para cantarmos hinos, para aprendermos. Não é? Então é importante essa distinção, né, de uma coisa e outra. Né? Mas deixa eu ficar quieto aqui um pouco, Dal. Não sei se querem falar sobre mais alguma coisa. Tem as outras reuniões também, né, que talvez fosse bom falar, né, da oração, ministério da palavra, a reunião administrativa, né? Eu vou dar uma sugestão aqui também, né? Nessa questão da ceia, Luiz Amalfi, acredito que tenha mais detalhe que você possa falar. Então, assim, a sugestão que eu vou dar aqui é que a gente possa, em uma outra oportunidade, quem sabe, ou se der para estender aqui um pouco, a gente estende, falar dessas outras reuniões, porque, assim, na reunião da ceia do Senhor, existem algumas coisas que a gente precisa compreender realmente, né? Que até os irmãos falam que a reunião mais elevada, né? É a reunião, assim, mais importante que os irmãos sempre falam, né? A reunião da ceia do Senhor. Não que as outras não sejam, né? Mas ali, naquele momento, como o irmão está falando, que a gente está elevando nossa adoração e louvor ao Senhor. E é necessário a gente entender muito bem como a gente se portar nesse momento da ceia. Como o irmão já falou aí, pregação do evangelho não é esse momento. Sim. Cantar hino, se reunir ali, a ceia do Senhor, e ficar dando hino, só porque tem um silêncio, ou, sei lá, ou porque acha aquele hino bonito, ou qualquer outra coisa, também não é esse propósito. Com certeza. Com certeza. Leitura também. Não é a reunião de leitura também, né? Tem isso, e também tem a questão da oração, que não é um momento de fazer rogos, pedidos, nem de intercessões, e o que mais assim na oração? Mas sim de ação de graças. Isso. Então, eu gostaria que o irmão continuasse, pudesse falar um pouco mais dessas coisas aí, porque muitas vezes a gente acaba pedindo e a gente fica pensando que a gente vai ser edificado ali no momento da ceia, seremos edificados, teremos consolo, teremos exortações no momento da ceia, e não é isso. Deixar para o irmão aí falar um pouco mais sobre isso. Você falou uma coisa, Dal, assim, que os irmãos falam que a ceia seria uma reunião talvez mais importante, mas também que não é mais importante, porque as outras também são importantes, né? Eu diria que ela é tão importante como qualquer outra. Né? Ou seja, as outras são tão importantes, né? Talvez seja esse o ponto que nós precisamos entender. As outras são tão importantes quanto a ceia. A ceia é a mais importante, está no nível 10. Só que as outras estão no nível 10 também.
A reunião de oração está no nível 10. A reunião de leitura da palavra está no nível 10. Entende? Não é... Então, a gente fala assim, não, a ceia é nível 10 e a oração é nível 8 e a leitura é nível 7,5. Não, todas são nível 10. Não é? Por quê? Porque existe uma ordem. Eu não vou estar apropriadamente edificado, andando de forma espiritual, se eu não aprender como eu devo me portar pelas reuniões de ministério, eu não vou aprender como eu devo me portar, como eu devo viver como um cristão aqui na Terra. E se eu não souber como eu devo viver como cristão aqui na Terra, eu vou chegar na ceia do Senhor e eu vou estar meio, vamos dizer assim, desconectado com a adoração, desconectado com a obra que o Senhor fez, com a pessoa do Senhor. Eu não conheço o Senhor. Eu ouvi dizer, mas não sei direito. Tal. Não. E onde é que nós vamos aprender isso aí? Na reunião de ministério. É muito importante. Reunião de ministério é importância 10. Devemos pôr isso na nossa cabeça. Reunião de oração, da mesma forma, irmãos. Importância 10. Ela é tão importante quanto a ceia. Por quê? Porque se eu não dependo do Senhor, alguém que não ora é alguém que não depende. Ou melhor, que acha que não depende. Não é? Então, nós devemos orar. Senhor, eu preciso de tudo isso aqui, ó, eu não consigo fazer. Toda vez que eu tentei fazer, saiu errado. E é verdade. Toda vez quando a gente tenta resolver as coisas segundo a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, de esperteza, não sei o quê, irmãos, na coisa do Senhor vai dar errado. Pode escrever que vai dar errado. Por quê? Porque a glória é dele. Quem está fazendo a obra é ele. E ele vai usar quem ele quiser, do jeito que ele quiser. E eu preciso saber se o Senhor quer me usar. Não é? Porque, de repente, o Senhor não quer me usar e eu tenho que ficar contente. Puxa, que bom que ele não quer me usar. Ele vai usar outro irmão. Não é? Então, é muito importante isso. Né? E aonde que eu vou aprender essas coisas? Reunião de oração. Senhor, ajuda, nós estamos precisando, anima, nos guarda a Assembleia, né, de erros, né, e a gente precisa, né, dessas coisas. Uma vez o irmão falou uma coisa muito interessante, né, com essa relação dessas 3 reuniões, que são as reuniões de Assembleia mais importantes, são as 3. Talvez a reunião administrativa, embora ela seja tão importante também, a importância dela é 10, né? Só que ela não é tão frequente, né? Ela não é sempre que acontece uma necessidade de uma reunião assim. Mas um irmão uma vez falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, reunião de oração, ministério e a ceia do Senhor. Então, quais são os sentidos dessas reuniões? A oração, eu peço para o Senhor, Senhor, ajuda, dirige, nos ensine, abra minha cabeça, abra a cabeça dos irmãos, nos ajude, Senhor, é esse pedido. Aí o Senhor ouve e vem o ministério, vem a reunião de ensino da palavra, reunião de leitura, vem o ministério, nós pedimos, o Senhor manda, vamos dizer assim, o ministério, o ensino. A hora que nós recebemos esse ensino, a gente se maravilha de tal forma que isso sobe em adoração na ceia. Semana que vem, nós oramos, o Senhor nos ensina e nós, ações de graças, louvor, adoração para o Senhor. Semana que vem, oramos, o Senhor ensina, adoramos. E assim vai. Agora eu pergunto, qual que é mais importante? Se eu não orar para o Senhor me ensinar, o que vai acontecer no domingo?
não é? Então, isso é muito importante, irmãos, né? Infelizmente, a gente vê que isso não é aqui no Brasil, isso é em todo lugar. Infelizmente, há poucas pessoas na reunião de oração. Ah, mas é só uma reunião de oração. É só uma reunião de oração que ela vai ter efeito no domingo. Né? A reunião de oração que eu vou aqui, sei lá, vamos imaginar, vai, só para nós estamos falando assim, terça-feira reunião de oração, quinta-feira reunião de estudo e no domingo a reunião do partimento do pão. Se eu não vou na terça, o que vai acontecer na quinta? Né? E se eu não vou na quinta, o que acontece no domingo? E assim vai. Então a importância, irmãos, é muito, muito grande que haja frequência em todas as reuniões. Se não precisasse da reunião de oração, o Senhor não instituiria reunião de oração. Se não precisasse de estudo, o Senhor não falaria lá em Atos 2, 42, né, que eles perseveravam. Perseverar é fazer sempre. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que interessante, a ordem é a mesma que eu te falei, né? Oração, depois volta para o começo. Doutrina, partimento do pão. Oração, doutrina, partimento. Você está vendo? É a mesma ordem que eu falei para vocês. Isso é muito importante. Irmão Luiz, é como se fossem as 4 pernas de uma mesa, né? Se uma for mais curta, ou ela estiver quebrada, né? Essa mesa não se equilibra, né? E eu vou dizer assim, Isaac, alguns irmãos falam de 4 pernas, eu falo 3 pés do banco. Né? 3 pés do banco. Por quê? Porque, quer ver, abre esse versículo, Dal, para a gente ver outras versões. Peraí. Partir do pão, sobe. Vamos ver as de baixo. Também não. O Darby, quer ver? Vamos ver como é que o Darby. Olha como é que ele coloca assim. E eles perseveravam no ensino, na doutrina, né? Teaching é ensino. No ensino e comunhão dos apóstolos. É uma coisa. No ensino e comunhão dos apóstolos. No breaking of bread, no partimento do pão e orações. Então, eu entendo que são 3 coisas. Eles perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partimento do pão, no breaking of bread e nas orações. 3 coisas. Por que eu digo 3 coisas? Se você pegar uma mesa, a mesa tem 4, normalmente tem 4 pés, né? Pode ser às vezes mesa de centro, assim, não, o pé no centro, mas normalmente a mesa tem 4 pés. A mesa, dependendo de aonde você colocar, dependendo do chão, ela balança. Uma mesa de 4 pés, dependendo do chão, ela vai balançar. Se você pega um banco de 3 pernas, você pode pôr ele aonde você quiser, ele não balança. Como chama? Um banco de 3 pernas, ele não balança. Uma banquetinha de 3 pernas, você pode pôr aonde você quiser que ela não balança. Eu creio que é esse o pensamento da palavra de Deus, né? Por isso que eu falo, essas 3 reuniões, né? Porque que nem eu estava falando, né? Às vezes alguns irmãos falam assim, porque o partimento do pão é mais importante. Se eu disser que é mais importante, é como que se esse pé desse banco de 3 pernas tivesse uma perna maior do que as outras.
que vai acontecer num banco de 3 pernas que uma perna é maior que a outra? Você não fica sentado nele. Não é? Dependendo da distância, você cai dele. Não é? E isso é muito importante, eu creio que isso é muito significativo para a gente, né? Por quê? Porque nós temos que, para a gente estar bem apoiado no chão, os 3 pés têm que estar do mesmo tamanho. Ou seja, a importância das reuniões, ela é igual, ela tem que ser nível 10 em todas. E eu devo estar presente em todas. Isso é muito importante. Irmão, vamos partir aqui para as perguntas aqui. Tem Jorge Aquino, que está com a mão levantada. E depois Rita. Boa noite, eu posso perguntar? Na verdade, irmão, eu queria perguntar a respeito de um ponto que você tocou aí, que seria o pedido do lugar à mesa. Não sei se já foi falado antes, que eu cheguei um pouco atrasado. Se falou, não precisa comentar, que depois eu vejo o vídeo quando for disponibilizado no YouTube. Desculpa a minha ignorância. Aí o seguinte, é que eu fico pensando, os primeiros irmãos aqui no Brasil, quando se separaram do sistema, eles não tinham a quem pedir a mesa. Por que pedir agora, se a palavra de Deus não é atualizada, não? É a mesma ontem, hoje e sempre. Desculpa a pergunta, mas é porque eu não entendo mesmo porque tem que pedir alguém nesse lugar. Os irmãos, Jorge, eles pediram como chama? Eles pediram os seus lugares à mesa do Senhor, e aqueles que pediram foram recebidos. No princípio, nem todos pediram. Então, foram recebidos apenas aqueles que pediram. Por que que a necessidade de se pedir o seu lugar à mesa, né? Por quê? Como que começou a igreja? A igreja começa com a descida, né, do Espírito Santo descendo naqueles mais ou menos 120, né, pessoas que estavam ali reunidas em Atos 2, e ali começa, então, a igreja. Né? Então, eles foram... a igreja foi estabelecida, a casa de Deus foi estabelecida, e agora os irmãos estavam, vamos dizer, todo aquele que cresce no Senhor Jesus, ele era pelo Senhor, né? Quer ver? Pega esse capítulo, o Dal, vai no último versículo dele, acho que, não sei se é 48, se eu não me engano, 47. Né, o que acontecia, né? Eles partiam pão de casa em casa, né? No 46, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar ou que estavam sendo por ele salvos. E o Senhor agregava, então, essas pessoas, e eles, então, começaram a se reunir. Então, uma pessoa se convertia, ele era batizado e começava a partir o pão. Não existia, como chama? Pedir o seu lugar à mesa. Com certeza, não havia. Não é? Mas isso não durou por muito tempo. Não é? E logo começou a confusão, começou divisão, e aí vem toda a época da igreja de erros, né, doutrinais, aí, né, chega um ponto que o Senhor tira um remanescente, né, da igreja que havia, se tornou naquilo que a gente conhece hoje como catolicismo, né, que não tem nada a ver com aquilo que a igreja deveria ser, né? O Senhor tira, faz a reforma, e aí dessa reforma, muitos, né, como os irmãos falaram, né, Deus fez a reforma, e o homem transformou a reforma em protestantismo.
E aí o protestantismo é toda essa confusão, essa coisa morta, assim, né? É por isso que até ali em Apocalipse fala que tem nome de quem vives, mas estás morto, né? Então isso é uma característica do protestantismo na sua generalidade, né? E aí o Senhor, então, tira do protestantismo os irmãos para que eles se reunissem somente simplesmente ao nome do Senhor. Não é? E aí, quando eles começam a se reunir, havia entre, né, os vamos chamar assim, né, os que vinham, né, do catolicismo, que se convertiam e queriam, né, e do protestantismo e tal, eles vinham só que eles vinham carregados de más doutrinas, essa coisa toda, né? Então, começou-se a ter esse cuidado em receber os irmãos à comunhão. No começo dos irmãos, 1827, não havia esse cuidado, né? Não havia tanto esse cuidado. Lógico que eles verificavam, o irmão realmente é cristão, é batizado, não está andando, né, de forma incompatível, né, com o cristão, e eles recebiam. A partir da primeira divisão que houve entre os irmãos, 1848, né, que são o grupo de George Miller, né, e que se formou então, que é conhecido aqui no Brasil como a Casa de Oração, ou os Irmãos Abertos, né, porque eles tinham uma comunhão aberta, ou seja, entra quem quiser ir lá, vai lá, senta e parte o pão. Só diz, olha, você é cristão? Sou cristão, então pode vir e partir o pão. E os irmãos que não concordaram com essas coisas e, vamos dizer assim, começaram a checar as pessoas que se achegavam para ver se realmente a pessoa era um cristão e se realmente ele estava andando de acordo, né, com o que a palavra de Deus fala, apartado de pecado moral, doutrinal, eclesiástico. Então, esses irmãos começaram a ser chamados de exclusivistas, ou seja, só eles recebem eles mesmos. E não é isso, na verdade. Não é? A mesa do Senhor, ela não é fechada, ela não é exclusivista, mas ela é para ter apenas aqueles que são cristãos, né, que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estão andando de maneira conveniente que um cristão deva andar, né, ou seja, apartado de qualquer tipo de pecado moral, pecado de doutrina, né, pecado doutrinal e pecado eclesiástico, não está conectado com essa confusão eclesiástica que existe aí no cristianismo. Então, por isso que os irmãos, então, para ter o seu lugar à mesa do Senhor, eles pedem o seu lugar àqueles que já estão à mesa. Não é? E o princípio disso também, ô Jorge, está lá em, acho que é Esdras 7. Deixa eu ver aqui minha Bíblia. Acho que é Neemias, não? Neemias, então é Neemias. Neemias, capítulo 7. O que estava acontecendo lá em Neemias, né? Porque Esdras quando eles saem, as duas tribos que foram levadas para a Babilônia, que é Judá e Benjamim, né? Eles ficaram 70 anos lá e depois, 70 anos, eles voltam e eles foram autorizados a construir primeiramente o templo e depois os muros. Né? Então, Esdras é a construção do templo, o altar, e Neemias é a construção do muro, né? Que é a separação. Primeiro a adoração e depois a separação, né? Aqui, né? Então, vamos abrir lá em Neemias 7. Depois que acabou, então, né? Acabou o muro foi edificado, né? No versículo 1. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, ou seja, então havia separação, né? O muro edificou,
separou os que estavam fora dos que estavam dentro. Eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. E nomeei a Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era como um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes, olha que interessante, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, ou até que o sol fique a pino, o sol do meio-dia. Enquanto assistirem ali, enquanto as pessoas estiverem ali fora, fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Não é? Por quê? Porque havia inimigos, porque havia falsos judeus querendo entrar em Jerusalém, que eles reconstruíram aquilo com muita confusão, muita briga, muito esforço, porque haviam aqueles que estavam habitando na terra, que eram inimigos e que não queriam que eles se separassem, que eles se santificassem, né, com a construção do muro. E então, agora, quem queria entrar, então chegou alguém de noite lá, né? Chegou alguém de noite, bateu na porta de Jerusalém lá, porque toda a cidade era murada, né? Essas cidades antigamente, elas não eram como é hoje, né? Não tem muro, né? Mas tinha um muro, alto muro, em volta da cidade. Lembra os muros de Jericó? Né? Então havia uma cidade e a cidade era murada por fora, né? Então alguém chegava lá em Jerusalém, batia na porta, não, eu quero entrar, não, mas você é judeu? Eu sou sim. Ah, então tá, então faz o seguinte, fica aí fora que nós vamos ver se você realmente é judeu, porque agora está de noite e não dá para ver. Não, mas deixa eu entrar. Eu falei, não, você não vai entrar, você vai ficar aí, esperar, quando nós tivermos certeza de que você é judeu, nós abrimos a porta e você vai ser muito bem-vindo aqui. Então ele ficava lá. Né? Interessante que fala que ele ficava lá fora até que o sol aquecesse. Né? E eu tenho uma versão, acho que é o Darby, que fala até que fosse o meio-dia. Né? Por que o meio-dia? Porque quando o sol está a pino, meio-dia, praticamente não há sombra. Né? Então, quando que uma pessoa deve ser recebida? Como é que eles abriam a porta? Quando não havia sombra de dúvida que ele realmente era alguém que era para estar dentro. Não era alguém que deveria continuar a estar fora. Né? Então, hoje, né, aqueles que estão reunidos ao nome do Senhor, por causa da santidade que deve haver na mesa do Senhor, toda pessoa que está à mesa do Senhor passou por esse processo, vamos dizer assim, não é? E os irmãos, irmão, eu queria partir o pão. Que bom, puxa, nós ficamos extremamente contentes que você queira partir o pão. Vamos ver. Vamos ver quando que o Senhor fala, pode entrar. Não é? Por quê? Uma coisa importante também, eu não devo convidar ninguém para partir o pão. Né? Eu não devo incentivar ninguém a partir o pão. Por quê? Porque quem incentiva, quem convida, quem traz é o Senhor. Não é? E só Ele sabe quem Ele quer trazer. Né? Nós gostaríamos que todos os irmãos que creem verdadeiramente no Senhor estivessem reunidos ao nome dEle, com certeza, com absoluta certeza, eu gostaria que todos os irmãos, eu creio que todos os irmãos, e principalmente o Senhor pensa isso, que todos estivessem no mesmo lugar, falando a mesma coisa. Talvez a gente pudesse fisicamente estar no mesmo lugar, mas nós poderíamos estar na mesma comunhão. Não é? Existem irmãos espalhados em vários países hoje que
com os quais nós estamos em comunhão à mesa do Senhor, né? Então esse é o princípio, o irmão, da questão de por que se pede lugar à mesa hoje, não é? E isso vem de muito tempo, né? Que os irmãos praticam isso, né? Em outros lugares, né? Você vai no catolicismo, o protestantismo, em todas as suas vertentes, né? Vamos dizer assim, que é, por exemplo, todas as igrejas assim chamadas renovadas, né? Os pentecostais, eles vêm, né? Eles provêm das igrejas assim chamadas protestantes, né? Então, hoje nós temos 4 grandes grupos: os católicos, os protestantes, os irmãos que se reúnem ao nome do Senhor Jesus, muito poucos, e aqueles que estavam nessa posição e eles caíram dessa posição, se separaram por divisão e continuam nessa prática, né? Eles têm a doutrina, né? Muitos grupos por aí, vocês veem, tem a doutrina, tem os livros dos irmãos e aquela coisa toda. Está em comunhão? Não está em comunhão. Por quê? Porque está em comunhão em uma divisão, numa coisa que... Ou às vezes a pessoa começou, né? Às vezes, imagina assim, eu vou vir aqui para Ipuã, não tem irmãos aqui, então... e assim, eu não estou à mesa, né? Hipótese de eu não estar à mesa, né? Então eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir uma igreja aqui, vou abrir uma reunião e nós vamos começar a reunir. Aí eu começo a ler lá, eu começo a ver uns livros ali, os irmãos falam que é assim, assado, né? Então, pronto, vamos começar aqui uma reunião. Pronto, comecei a reunião, e aí vem os meus filhos, os netos, os amigos, e daqui a pouco, né, tá um grande número de pessoas aqui, né? Como é que começou? Como é que foi o começo? Como é que aconteceu isso aí? Da onde que vocês vieram? Por que vocês estão aqui e não estão em comunhão com a gente? Não é? Então existe existe uma linha para trás de como é que a coisa começou. Então, por que nós falamos que nós estamos em comunhão com os irmãos que partiam o pão no começo do século 1827? Né? Porque há uma linha. Então, o que aconteceu? Um dia, os irmãos que estavam aqui, eu não estava no começo, né? Isso aconteceu em 78, e eu me converti em 85, né? E em 78 foi estabelecida a mesa do Senhor aqui no Brasil. Por quem? Por irmãos da Bolívia, que vieram, que eram a Assembleia reunida ao nome do Senhor Jesus, mais próxima do Brasil, né? Eles vieram aqui e estenderam a dessa em comunhão daqueles irmãos que entenderam a verdade, era um grupo grande, nem todos haviam sido recebidos de princípio, né? Mas depois, cada um depois foi entendendo, foi pedindo o seu lugar e foram sendo recebidos, né? E o testemunho vem até hoje, né? E por que começou Salvador? Não é? Provavelmente alguma outra assembleia que já estava reunida. Se pegar a linha, como é que chama isso? A linha do tempo, né? Vai bater nos irmãos lá né, em 78, quando os irmãos da Bolívia vieram para cá. Os irmãos da Bolívia estavam em comunhão, porque começou uma obra lá em 1800, se eu não me engano, 18, 20, mais ou menos, quando os irmãos canadenses vieram para a Bolívia e começaram a pregar o evangelho, e aí assembleias foram estabelecidas, né? Havia esses irmãos em comunhão lá, que por sua vez estavam em comunhão com os irmãos da Inglaterra, e aí vai a coisa, né? Então a gente chega lá no ponto desses irmãos, né? Então, assim, essa é o motivo, né, e a importância também, né, de se manter. A porta ela não era muro, ela era porta. Por quê? Porque porta é uma coisa que abre e que fecha, né? Então abre para quem tem que entrar
e fecha para quem não tem que entrar. E ela também tem o outro sentido. Ela tem que, muitas vezes, ser aberta para colocar alguém fora, porque essa pessoa não se mostrou que não pode ficar dentro. Então, tem que ter uma porta para colocar fora, não é? Até que ele se arrependa, mostre frutos, né, de arrependimento, o Senhor restaure ele com o Senhor em primeiro lugar, e depois, publicamente, ele é restaurado. A mesma coisa aconteceu com Pedro, né? Pedro, o Senhor foi falar com ele, e o Senhor já tinha acertado a situação com ele, particularmente, não é? Mas ele não estava restaurado publicamente. Ele é restaurado publicamente quando eles vão pescar, não pescam nada, depois o Senhor reúne, então, os discípulos ali, e pergunta para Pedro, né, se ele amava o Senhor mais do que os outros, né, aquelas perguntas que os irmãos conhecem, João 21. Mas eu já falei muito, deixa eu ficar quieto agora, se o irmão quiser perguntar. Obrigado, mas esclareceu bastante, viu? Inclusive, quando se pesquisa sobre os irmãos reunidos na internet, eu lembro até quando eu fui fazer essa pesquisa de quando que chegaram aqui no Brasil, tem até alguns artigos que dizem que chegaram justamente no século XIX, em São Paulo. E aí citam até esses irmãos do começo do século XIX, e que pode confundir muito a gente. Mas tem uma parte ali que foi o que eu estranhei, que é justamente esse nome. Foi inaugurado o primeiro círculo de oração, ou círculo de oração não, casa de oração. E aí foi que surgiu a pulga atrás da orelha, e daí eu fui entendendo as divisões que teve e como essas divisões elas são parecidas. Então é importante sermos vigilantes. E isso tem relação, inclusive, com o livro de A Procura, que o irmão citou mais cedo. A procura de uma assembleia biblicamente reunida. E ficar atento a essas características, né, que são seguidas de acordo com a doutrina da igreja. Cada ponto, isso é muito importante. É interessante isso que o Michel falou, né, porque esses irmãos dessa chamada, aqui no Brasil é chamado Casa de Oração. Fora do Brasil, eles são conhecidos como os irmãos abertos, né, por causa dessa comunhão aberta que eles têm. E eles chamam os irmãos de irmãos exclusivistas porque não tem a comunhão aberta, ou com a comunhão fechada, coisa assim, né? Mas não é. A nossa comunhão não é fechada, ela é vigiada. É vigiada para quê? Para quem tem que entrar, estar dentro, e quem tem que sair, estar fora. Né? Nesse sentido. Estar fora para quê? Para que ele se arrependa isso e volte para dentro. Por quê? Porque não tem outro lugar. Não é? Quantas mesas do Senhor há no mundo? Quantas mesas do Senhor há no mundo? Apenas uma. O Senhor não é autor de confusão. Então, por exemplo, né, isso que o Michel está falando é uma coisa muito interessante. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar que muitos irmãos estão reunidos também, e eles se dizem reunidos ao nome do Senhor. Mas se voltar no tempo, vai ver que, por exemplo, a Casa de Oração é uma divisão que aconteceu em 1848. Não é? Então, a pergunta é, quando que a Casa de Oração deixou de ser uma divisão e voltou ao terreno de comunhão? Quando que aconteceu isso? É uma pergunta que eu faço. Ainda não aconteceu. Nunca aconteceu. Não é? Nunca aconteceu. Por quê? Porque se um irmão que está hoje lá na casa de oração, o Senhor dá luz para ele, e ele entende que ele está numa divisão desde 1948, que eles estão fora do terreno de reunião, do único terreno de reunião, não é? Se ele entender isso hoje, o que esse irmão tem que fazer?
Como é que ele sai da casa de oração e vem para os irmãos reunidos ao nome do Senhor? Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que reconhecer que ele esteve no erro até hoje, desde lá de trás. Não, mas eu não estava lá, nem sabia. E eu não estava lá em 1848, nem o meu tataravô e não sei o que tal. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Não é? Você pode falar que você não tem nada a ver com o pecado de Adão? Não tenho nada a ver com o pecado de Adão, isso é ele, vai falar com ele, lá comigo não. Não fui eu que pequei, foi Adão. Não. Nós temos problema com o pecado de Adão, e se eu estou reunido numa divisão, um grupo cuja origem do grupo é uma divisão, ele continua, permanece divisão para sempre. Não é? Ele permanece divisão para sempre. Não é? Então, vários irmãos, né, vários grupos se juntaram, se amalgamaram e não, vamos esquecer o passado. Vamos esquecer o passado, eu sei, nós brigamos lá em 1885, 2008, 2010, 2025, 2045, tiveram várias divisões. E divisões dentro de divisões. Um dia eles falam assim, gente, vamos parar, vamos esquecer tudo isso e vamos nos ajuntar. Eles se ajuntaram. Agora antes eram pequenos grupos que eram de divisão. Agora, o que aconteceu? É um grande grupo que está numa divisão. Não é porque não muda não mudou o fato deles terem se juntado, eles não voltaram ao terreno de reunião. Entendeu? E eu não falo isso como né, puxa, que bom que eu estou no lugar de reunião, não. Isso é triste, é muito triste, porque mostra o estado com que o homem natural trata as coisas de Deus. Não é? Eu não estou falando isso com absolutamente nenhum orgulho, nada disso. Eu sou tão errado como qualquer outro irmão, entende? Mas isso traz desonra para o Senhor. Não é? Isso traz desonra, isso traz confusão entre os irmãos. Então, aquilo que o Senhor tanto pediu, né, para que sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Olha só o que nós fizemos. Né? Isso é bem triste. Então, por isso que, né, alguém que vem ao lugar de reunião precisa vir humilhado. Não é? Porque não é glória, vamos dizer assim, né? É lógico que é glória para o Senhor, né? Mas é em muita fraqueza. Né? É uma coisa que foi estabelecida e é mantida em muita, muita fraqueza. Né? E nós temos, né, problemas e nós temos questões, né? Com certeza, né? E por quê? Porque muitas vezes nós deixamos a carne agir, ou então não a carne, mas muitas vezes a gente deixa o nosso lado natural, o nosso lado intelectual se intrometer nas coisas do Senhor, né? E o homem natural não entende, não discerne as coisas de Deus, né? E também o principal motivo de que é entender pela fé que o Senhor Jesus não está ali no meio daquele local da divisão. E com esse entendimento, esse irmão ele queria ir para o lugar onde o Senhor está, que é o principal fundamento. A gente não pode achar que o principal fundamento é por causa dos irmãos que pensam corretos, é porque os irmãos ensinam certos, ensinam corretamente, ou a maneira que a Assembleia ali faz tudo correto, porque se a gente botar a base nos irmãos ou nas coisas em si, vai ter algum defeito, e sempre tem, na verdade, né? Porque, como o irmão falou, há fraqueza, há muita fraqueza em todo lugar. Em todo meio cristão há fraqueza. Mas o conforto e a alegria do cristão é se apartar do mal e ir para onde o Senhor está no meio. Ele é o nosso conforto, é o nosso descanso
né? E a nossa alegria por saber que está reunido ali ao nome do Senhor, com a sua presença no meio. Por isso que é até complicado apontar assim, primeiro falar ali é o lugar correto, porque isso precisa do exercício de fé desse irmão, de crer que o Senhor está ali. E não é um outro irmão falando onde é que o Senhor está, dessa maneira, que esse irmão vai crer. É um exercício de fé que é individual. A passagem que a gente viu mais cedo, no começo da reunião, lá em Lucas 22, traz esse aspecto de buscar o Senhor no meio ali, de um aspecto da responsabilidade do homem, né? Onde o Senhor quer que a preparemos. O Senhor quer isso de cada um de nós, esse exercício individual. Enquanto lá em Mateus 18, quando fala de 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí já é um aspecto da soberania de Deus, que a gente entende depois que foi o Espírito que nos guiou até lá. Foi o Senhor que reuniu. Mas isso de nenhum modo diminui ou inferioriza a responsabilidade do homem de buscar o lugar onde o Senhor está. Então, é um exercício que o Senhor quer de nós. E nós temos capacidade para isso, pois somos habitados pelo Espírito Santo. Porque isso não tem relação com o homem natural, com a nossa velha natureza. Eu sei que já acabou o tempo, né, gente? Mas é só falar mais uma coisinha também, que isso que o Michel falou é muito importante. Nós precisamos seguir o Senhor. Se eu sigo o irmão porque ele fala bonito, porque ele fala não sei o quê, porque ele é isso ou ele não é aquilo, eu vou quebrar a minha cara. Vocês lembram quando Pedro falou assim, vou pescar? O que aconteceu? Michel. Não lembro, irmão. Não lembro. Em João, acho que é João 21. Pedro fala assim, vou pescar. 6 falaram, nós também vamos. E naquela noite não pegaram nada. Não é? Então, assim, Pedro falou, vou pescar. Meia dúzia saiu atrás dele. Não deu certo. Quando o Senhor depois fala com Pedro, o Senhor estava andando, e aí Pedro estava andando junto com o Senhor, Pedro olhou para trás e falou, Senhor, e esse aí? O que vai ser desse daí? O que o Senhor falou para Pedro? O Senhor falou assim, fala, Michel, você vai falar? O Senhor falou assim, Pedro, se eu quero que este fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Entende? Segue-me tu. Não, mas Senhor, aquele lá está fazendo, aquele outro está falando, aquele outro, puxa, aquele está fazendo bastante, olha que bonitas as coisas que ele faz. Segue-me tu. Não olhe para o homem, irmão. Não olhe para o irmão, olhe para o Senhor. Quando os homens seguiram, olharam para o homem, eles seguiram a Pedro, não pegaram nada aquela noite. Né? E depois nós vemos ali João seguindo o Senhor. Ninguém falou para João seguir o Senhor. Ele seguiu, simplesmente. O Senhor precisou falar para Pedro, Pedro, segue-me. O Senhor não precisou falar para João, João, segue-me. Não é? Nós vamos precisar que o Senhor fale para a gente segui-lo ou a gente vai segui-lo por aquilo que ele é. Não é? Muito importante isso. Só mais uma coisinha. A primeira divisão foi porque seguiram um homem. Estava reunido ao nome do Senhor à época. Seguiram um homem e saiu um grupo. Primeira divisão. É sempre assim. Toda divisão tem um líder e um grupo que apoia o líder. Né? Então, é isso que causa a divisão. Agora eu não falo mais nada. Irmã Rita de Cássia. Você ainda está aí, Rita? Tô acordada.
bem acordada, escutando tudo que o irmão está falando aí. Tá acordada, Rita? Tô pensando, quer me pegar, tá vendo? Estou aqui com os olhos bem abertos. Ô, Rita, a sua pergunta, ela pode ser feita na outra ocasião ou É claro que pode, meu irmão. pode, Se eu Rita? estiver acordado, eu vou estar aqui. Olha aqui a minha pergunta. Mas se a estratégia é essa aí, viu? A gente Tá vai deixar a certo. sua pergunta sempre por último para você ficar acordada. Tá certo. Guarde bem aí a pergunta para a próxima. Eu vou continuar aqui falando com os irmãos, assim, quem sabe a gente na próxima continue esse mesmo assunto de assembleia, né, nas reuniões, os caráteres que tem as reuniões, como a gente deve, né, estar se conduzindo nela. É muito bom isso aí, viu? A gente relembrar isso. Para quem já sabe, é bom relembrar e tirar também algumas dúvidas aí, né? A respeito disso também. Então, muito bom, viu, irmão? Graças ao Senhor, mais uma vez e sempre. E eternamente, né, irmão? Sempre vai ser Ele, né? Com certeza. Isso é que é a alegria nossa, viu? Vamos lá. Michel, você poderia agradecer aí, Michel, para a gente encerrar? Vamos lá, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, para agradecer